aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. E hoje, papel e caneta na mão, que tem dicas incríveis de como você aumentar suas vendas, otimizar seus resultados, controlar sua equipe de vendas, enfim, elaborar melhor o seu marketing, transformar os seus resultados em síntese. Então fica comigo que dicas poderosíssimas eu garanto para você. Antes de começar, como sempre, aqueles recados básicos, né? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, é fundamental você verificar se já é inscrito aqui no canal. Se não for, se inscreve agora. Dá um like logo no vídeo para você não esquecer, né? E compartilha, deixa o seu comentário ao final. Isso é muito legal, isso é muito importante. Beleza? E se você gosta de acompanhar ouvindo, a gente também tem o papo no formato podcast. É só procurar na principal plataforma que você ouve, que você usa, que nós estamos em todas as principais, e pode ouvir também o Papo com Lojista no formato podcast. Beleza? Procura aí Falando de Loja no seu podcast de preferência, no seu tocador de preferência, que você vai encontrar a gente. Então vamos lá, eu quero trazer um recado hoje. Se você acompanha os meus conteúdos, com absoluta certeza já viu eu falar eu sintetizo em 3 letrinhas: TTT, tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Se você não tem essas informações, eu posso garantir para você, é muito complicado você elaborar a melhoria de vendas, você fazer um diagnóstico, descobrir como fazer para melhorar os seus resultados de venda. Eu garanto isso para você. Fica comigo que eu vou demonstrar isso matematicamente para você. Vou demonstrar realmente qual é o impacto que essas informações trazem e vou acrescentar outras muito mais sofisticadas e poderosas para que você realmente tenha um ferramental para transformar os seus resultados. Por que eu comecei a falar sobre o TTT? Porque não adianta você ter uma loja organizada, bonita, ter boas mercadorias, ter bom preço, se você não tem o primeiro T, se você não tem tráfego, se você não tem cliente dentro da loja. Então, o primeiro desafio é esse. Eu preciso colocar cliente dentro da loja. Beleza, isso resolve o problema? Não necessariamente. Não é? Sem tráfego eu não tenho nada, eu só tenho um problema, eu tenho conta para pagar, como eu costumo dizer. Você tem as despesas operacionais, você tem mercadoria envelhecendo dentro da loja, você tem o time pressionando, precisando de cliente, precisando bater meta, precisando de salário, de comissões, enfim, você tem um conjunto de problemas. Se você tem a loja, ainda que você tenha produtos legais, etc, etc, se você não tiver cliente dentro da loja. Então, o nosso primeiro desafio, como sempre, é tráfego, é botar cliente dentro da loja. Mas isso não basta, é preciso converter esse tráfego, fazer com que esse cliente que entra na loja compre. E se você não sabe, a pergunta que eu costumo fazer, aliás, geralmente para os lojistas, e eles não me respondem, eu quero saber se você tem essa informação, quantas vendas você perdeu essa semana? Você sabe me dizer? 2 perguntas. 3. Primeiro, quantas vendas você perdeu essa semana? Segundo, quantos clientes entraram na sua loja no total? Terceira pergunta, das vendas que você perdeu, por que perdeu? Quais foram os motivos de perda de venda? E eu posso continuar ainda incrementando com mais algumas perguntas, por exemplo, uma quarta. Eu posso perguntar, e como é que é esse resultado em relação a cada elemento da sua equipe? São diferentes? Eu posso garantir que sim. Quando você olha os motivos de perda de venda por cada vendedor, você vai perceber que eles têm performance diferente. Você sabe disso. Não é? Uns vendem mais, outros vendem menos, uns têm facilidade de abordar cliente, mas com dificuldade de fechar, outros trabalham mais demoradamente o cliente, tem ticket mais alto e assim por diante. Os vendedores têm características e perfis diferentes. Então, como é importante você ter a informação precisa e objetiva para que você possa desenvolver um plano de ação de acompanhar e otimizar, corrigir. Se você sabe onde está a dor, é claro que fica muito mais fácil você providenciar o remédio. Concorda comigo? Então, isso é fundamental você ter essas informações. E a absoluta maioria dos lojistas ainda não tem, pecam. Eu costumo dizer que boa vontade não paga conta, só desejo também não. É fundamental estratégia, ferramenta, e para isso você precisa de informação. Então, o primeiro dado objetivo, e
como eu disse para você, se você acompanha meus conteúdos, com certeza, se você já entrou na minha página, você viu que eu inclusive disponibilizo gratuitamente um sistema de controle de tráfego, onde você consegue anotar quantas pessoas entraram dentro da loja, qual foi, como eu sempre digo, a venda você tem um controle, você tem no seu sistema quantas vendas você fez e consegue extrair esses indicadores. O problema é a não venda, né? Aqueles clientes que entraram na loja e não compraram. Aí você acaba perdendo esse controle e não sabe. E isso vai impactar, e eu vou demonstrar para você, vai impactar no seu marketing, vai impactar nas ações que você toma, nas atitudes que você toma e mais uma série de outras informações que você vai ver que é incrível como que a gente, às vezes no feeling, toma decisões erradas e depois não sabe por que não está conseguindo bater meta, por que a loja não está gerando os resultados que ela teria potencial para resolver. Percebe o que eu estou dizendo? Então vamos lá, vamos parte a parte. Primeiro, quando você, para resolver, para você ter essa informação, e por que eu pergunto isso? Porque você vai conversar com o gerente, isso é comum, às vezes eu vou conversar com o gerente de loja, eu pergunto, e aí, o que você acha? Como é que está, como é que estão as vendas, como é que está a situação, qual é a tua visão a respeito disso? Assim, geralmente a resposta que eu escuto é, o movimento é muito fraco, o movimento caiu muito e tal. Eu vou conversar com vendedores, tem que investir mais em mídia, tem que divulgar mais a loja e etc, etc e tal. Aí eu pergunto, ok, quantas vendas foram perdidas essa semana, ou ontem, ou hoje? Você tem esse controle? Não sei. Quantos clientes entraram na loja? Não sei, eu não tenho esse controle. Eu acho que sempre é um achismo e tal. Eu digo, ok, você está me dizendo que o movimento está fraco. Beleza, vamos monitorar? Vamos controlar quantos clientes entraram na loja, né? Os que compram a gente tem um controle, e vamos controlar os que não compram. E especialmente, por que não compram? Por que a gente está perdendo venda? E aí você implanta um sistema de controle de tráfego. Na minha página, eu disponibilizo gratuitamente o meu sistema de controle de tráfego, onde você vai conseguir fazer isso. Evidentemente que, por ser gratuito, eu não consigo sofisticar, não consigo integrar com a sua plataforma e entregar outras informações que eu já vou resolver como que você faz para conseguir isso tudo. Vamos acompanhando aqui que você vai entender como é que você pode transformar esses resultados. A partir do momento que você implanta o controle de tráfego e que você começa a anotar todo atendimento, né? Os que convertem em venda, beleza, vai lá, documenta, registra a venda, lança quem é um vendedor, os itens que comprou, etc., como é que pagou, etc. e tal, beleza. Os que não compraram, você registrando, documentando, lançando isso no sistema, você vai começar a ter indicadores de taxa de conversão, ou seja, de quantos clientes entraram na loja, qual é o percentual que compra e o percentual que não compra. E depois, a terceira informação que é fundamental, por que não comprou? O que impediu o fechamento? Basicamente, quando você começa a analisar, 5 são os principais motivos de perda de venda dentro de uma loja. Ou porque é o cliente que só está olhando, pesquisando o preço, é a primeira loja que está entrando, enfim, eu chamo isso tudo de só olhando. O segundo pode ser uma questão de preço. O cliente já achou mais barato por aí, ou então ele achou caro, ou então não tinha condições de pagar o valor, não imaginava que custava isso, o produto que veio buscar, etc. E tal. Ou, enfim, está relacionado a preço. Outra opção é falta de mercadoria. O cliente procurou determinado produto, ou determinada marca que a gente não trabalha, ou que a gente está em falta no momento, enfim. Falta de mercadoria pode ser o problema, não é? Pode ser reserva. Sabe aquele cliente que passa na loja, olha, experimenta para vir buscar depois, pede para reservar, para segurar 1 ou 2 dias, que volta para buscar o produto depois. Ou seja, faz a reserva. Por último, dos principais motivos é a questão do pagamento. Às vezes o cartão não autoriza, o vendedor quer vender, o cliente quer comprar, mas o cartão está com algum tipo de restrição que não aprovou, o cliente não tem outra opção de pagamento e acaba, o que impede o fechamento da venda é uma questão de pagamento, ou às vezes você tem crediário na loja e o cadastro não foi aprovado, por exemplo, e o cliente não tem outra modalidade para liquidar essa compra e acaba impactando no não fechamento dessa venda por uma questão de pagamento. Ou seja, os principais motivos é o cliente só olhando, questão de preço, falta de mercadoria, a reserva ou a questão de pagamento. Basicamente é assim, um ou outro motivo. As lojas que têm crediário, o pessoal sempre levanta, Hermelino, e o cliente que só veio pagar? Então é um motivo que você
Se o seu sistema não controla, não tem esse indicador, não é? Você pode ter esse controle, né? Clientes que vieram pagar parcela e que compraram e deixaram de comprar. Qual é a taxa de conversão para esse perfil de cliente que vem na loja fazer pagamento de parcela, de crediário? Ou seja, é perfeitamente possível, a partir do momento que você incrementa essa ferramenta, você consegue ter esse tipo de controle. E isso vai te apontar o seguinte: eu tenho uma estatística que é uma loucura. A média do mercado que a gente apura é algo em torno de 40% de taxa de conversão. Ou seja, de cada 10 clientes, em média, 4 compram. Ou seja, 60% dos clientes que entram na loja não compram. Por algum motivo, especialmente esses principais motivos, deixam de comprar. E aí, se você descobre por que o cliente não está comprando, você vai capacitar o seu time especificamente em cima dessas objeções, percebendo o seguinte: vou dar outro detalhe. Por exemplo, basicamente a gente controla, a gente levanta aqui em média a estatística, o percentual para clientes só olhando dentro da loja é algo em torno de 12%, 13%, entre 10% e 15%, vamos colocar nesse intervalo aqui, entre 10% e 15% dos clientes que entram na loja tem esse perfil, são esses clientes. Estou só olhando, estou pesquisando o preço, quando eu receber eu volto para buscar, ou qualquer coisa assim, né? Beleza, ok. Mas quando você fala de 10 a 15% dos clientes que entram na loja, vamos pegar 15, vamos pegar um número mais alto, estão só olhando, significa que 85% dos clientes que entram na loja têm perfil de fechamento. O número é muito alto. Só que a hora que você olha a taxa de conversão, ou seja, a proporção de fechamento em relação ao montante total dos que entram dentro da loja, é assustador. É algo em torno de 40%. É a média que a gente apura. Assim, eu tenho levantamentos assim, mais de 4 mil, 5 mil lojistas no Brasil inteiro, região Nordeste, região Norte, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no interior, na capital, loja de shopping, loja de rua, loja de departamento, loja especializada. É impressionante, mas a hora que a gente começa a implementar os controles e começa a monitorar, são os números que, quando você anota direitinho, que você coleta, são os números que você apura. E isso mostra um potencial gigantesco. Se você ensina a sua vendedora, o seu vendedor, como contornar a objeção quando o cliente diz que só está olhando, não é? Especialmente que, como eu disse, a média do mercado é algo em torno de 10 a 15%. Você vai, quando monitora, vai encontrar uma vendedora, por exemplo, um vendedor, com 30%, 35% de clientes só olhando. Olha, essa é a objeção que quando o cliente fala para esse vendedor, para essa vendedora, não sabe como contornar, bota a mãozinha para trás, fica à vontade, ou seja, não tem a técnica adequada para contornar esse tipo de objeção. Outro perde por causa de preço. Às vezes você olha na equipe, você vê lá que a média da loja está aí 3, 4% de perda de venda por questão de preço, não é? E aí você vai olhar um vendedor lá com 15%, 20% de perda de venda pelo motivo o preço. Ou seja, aqui que está a dificuldade dessa vendedora, desse vendedor. E aí você vai mapear, não é, as principais objeções por cada elemento da sua equipe e tem condições de fazer um trabalho cirúrgico. Eu posso garantir para você, se você fizer isso, melhora os resultados de venda. Não tem como, eles vão melhorar, porque você vai atacar estrategicamente onde você encontra os espaços de melhoria. É só implantar, descobrir o motivo e você vai ter exatamente um diagnóstico preciso para você intervir de maneira cirúrgica, objetiva, transformando os resultados. Aí eu vou mais longe. Eu disse que é um TTT, tráfego, taxa de conversão, que é por enquanto isso que eu estou dizendo, né? E dentro desses motivos, se você parar, se você pesquisar, você vai encontrar nos motivos de perda de venda a solução. Vou dar um exemplo: falta de mercadoria. É claro, o maior varejista do mundo não consegue ter todas as marcas, todas as mercadorias, de todas as variedades, de todos os tamanhos, cores, etc. Não é? É óbvio que você não consegue, você não vai ter, mas você sempre tem. Ou você tem produtos alternativos, né? Você tem outras opções interessantes dentro da loja no seu mix, ou realmente você está falhando no setor de compras. Então é importante você identificar se isso está aparecendo muito, né? Ou é uma questão de capacitação, de ensinar o seu vendedor, a sua vendedora, como levar o cliente para uma venda alternativa, né? De repente o cliente chega procurando determinado produto que você não tem especificamente daquela marca, ou às vezes nem trabalha com aquela marca, ou acabou, está em falta, enfim. Mas que você pode ter outras opções que podem ser até mais interessantes para o cliente, que se o vendedor não tiver treinado, capacitado, como fazer, como levar o cliente para uma venda alternativa, não ter a técnica desenvolvida,
provavelmente vai perder a venda e vai reclamar, como é que você quer que eu venda? Eu estou perdendo venda por falta de mercadoria, o cliente chega procurando, eu não tenho mercadoria para trabalhar, e aí você olha para o seu estoque, o estoque está lá em cima, né? Fica aquele dilema. Percebe o que eu estou dizendo? Beleza. Em suma, tem como resolver isso tudo? Essa primeira parte você resolve dessa maneira. Agora, se você quiser realmente profissionalizar os seus resultados, alavancar resultados de altíssimo nível, eu vou trazer uma outra opção para você muito mais elaborada e, assim, com um custo-benefício altamente favorável, que é o lista-vez. Hermelino, o que é o lista-vez? Listavez.com. Essas informações que eu já disponibilizo automaticamente para você de maneira gratuita, como eu não cobro, como ele é gratuito, evidentemente que a gente não tem como sofisticar, porque senão você teria que cobrar, não é verdade? A gente não tem um teto aí, um limite até onde a gente consegue ir disponibilizando. Quais limites seriam esses que você pode otimizar? Primeiro, você já pensou, você já imaginou você controlar realmente a lista da vez de atendimento? Porque esse é um problema. Você tem vendedor que você procura, ou está na vitrine, ou está no estoque, ou está arrumando uma sessão, enfim, e se não tiver ali no atendimento, é óbvio que vai ter dificuldade para bater suas metas. Qual é o tempo que o meu vendedor passa no atendimento? Qual é o tempo médio que o meu vendedor leva atendendo o cliente? Quando não está atendendo, o que esse vendedor está fazendo? Percebe como são informações importantíssimas? Da mesma forma que tráfego e taxa de conversão vai te direcionar se realmente, não, a minha taxa de conversão está excelente, está 65%, 70%, medindo todos os clientes que entram dentro da loja, etc e tal. E minha venda ainda está baixa. Eu vou olhar o ticket, que é o terceiro T. Se o ticket está dentro do padrão, está dentro do objetivo, está bastante razoável, então o que está faltando? O primeiro T, está faltando tráfego. Eu tenho que investir em marketing, não é? Agora, se a minha taxa de conversão está baixa, por exemplo, não é? E adianta eu investir em marketing, você só vai aumentar o desperdício. Não é marketing um problema, não é botar cliente para dentro, é converter o cliente que já entra. Tanta porta para entrar, o cliente deu preferência para entrar na sua porta e não está convertendo. Então, perceba como é poderosa essa informação. Agora, você imagina se você começar também a descobrir se a sua equipe está dimensionada adequadamente, porque você vai ter o tempo de ociosidade, o tempo médio de atendimento, você vai se assustar. Você vai ver que tem vendedor que leva um tempo exagerado atendendo o cliente, e aí vem a pergunta, ok, só é justificável um tempo longo de atendimento se você olha e tem venda com muitos itens, vendas mais sofisticadas, de itens mais caros, não é? Trabalhou nos planos de pagamento, etc. e tal. Agora, você vai encontrar tempo alto de atendimento sem conversão, você vai encontrar vendedores que atende o cliente, solta e volta para a vez, atende o cliente, solta e volta para a vez. O que acaba acontecendo? É o vendedor que mais atende cliente. Aí você tem um esforço grande para botar cliente para dentro, e quem é que pega, quem é que está mais disponível para atender seus clientes? Aquele que atende, solta e volta para a vez. Né? Pega o cliente, bota para fora e volta para a vez. Percebe o que eu estou dizendo? E você vai descobrir por quê? Porque você tem um controle de lista da vez de maneira automatizada. Você vai ver que é extremamente simples e eletrônica e conectada com o seu sistema. Então, você controla a vez de atendimento, o horário que começou a trabalhar, quando atendeu, quantas vezes atendeu, o tempo médio de atendimento, além, evidentemente, das informações que eu já trouxe inicialmente, de tráfego e de taxa de conversão. Além disso, você também vai ter, no mesmo dashboard, no mesmo relatório, a informação de ticket médio, de PA e de PU, né? Pouquíssima gente conhece o indicador de PU. O que é o PU? É venda com peça única. PA é a quantidade de peças por atendimento. Meu vendedor, minha vendedora que tem PA baixo é aquele que não faz vendas adicionais, só atende o item principal do cliente e solta o cliente. Ou seja, não apresenta loja, não tem técnicas de vendas, não sabe complementar a venda, os itens que está propondo para o cliente, apresentar a loja, trabalhar plano de pagamento, para que realmente aproveite melhor esse cliente. Os clientes adoram comprar. Então perceba que como é incrível a quantidade de informações preciosas e estratégicas que você vai ter da loja como um todo, quantos clientes entraram na loja, quantos deixaram de comprar, os motivos que deixaram, por que deixaram de comprar, quando é falta de mercadoria, qual é a mercadoria que o cliente procurou e que não encontrou, que não vendeu, porque isso vai te sinalizar o quê? Opa, aqui ó, eu tinha
similar dentro da loja, uma questão de treinamento, de trazer o vendedor, de mostrar, de ensinar como fazer a venda alternativa. Ah não, olha, estão procurando muitos itens que eu realmente estou falhando, não estou comprando. Então vai te orientar no departamento de compras para que você consiga introduzir esses produtos ou sinalizar, olha, a tua loja está puxando cliente que induz a procura desse perfil de produto. Percebe o que eu estou dizendo? Hermelino, tem mais indicador? Tem. Quando você tem o PA e o PU junto, né? Às vezes o que é o PA? É a média de peças por venda. Mas às vezes você faz uma venda com muitos itens, vai distorcer a média. E o PU? O PU é o percentual de clientes que foram atendidos, que vendeu e que só foi um item. Não é? Qual é o ideal? Eu recomendo na faixa de 35%, abaixo de 40% de PU. O que significa isso? Que de cada 10 vendas fechadas, pelo menos de 6 a 7 foi mais de um item, né? O vendedor, a vendedora conseguiu colocar mais um item. Então, você tem o PA, que é a média de peças por venda, né? Ok, mas às vezes você tem uma venda que for em muitos itens, vai distorcer a média. A média vai ficar legal, mas na hora que você olha individualmente, vai ter muita venda com item só. Então, é fundamental você encostar o PU no PA para você saber. Tá, ok, o PA tá bom. E o PU, qual é o percentual de clientes que estão indo com uma única peça? E aí você vai ter condições de monitorar os vendedores que não aproveitam melhor os clientes. Percebe a informação estratégica, né, que tem ali junto com... Então você vai ter a quantidade de atendimentos, o tempo médio de atendimento, a taxa de conversão, o ticket médio, ou seja, o aproveitamento de valor que esse vendedor, essa vendedora está fazendo. Vai ter o PA, né, quantas peças por atendimento. Vai ter o PU, ou seja, a quantidade de clientes que só foi um item único. E ainda vai poder controlar acompanhamento de meta, a meta diária, né? Primeira meta, segunda meta, terceira meta, ou seja, meta ouro, a meta prata, a meta bronze, já ali diariamente o próprio vendedor, quando vai marcar o estudo eletrônico, um tablet, né? Passa o dedo ali, abriu a venda, né? E já tem todos os seus próprios dados, o aplicativo para o vendedor fazer o seu acompanhamento, como é que está indo, como é que está a sua performance, o ranking na equipe, né? Isso tudo em percentuais para preservar a privacidade da loja. Mas para os vendedores aparece ali em percentuais, vai aparecer, o vendedor pode fazer o seu controle estatístico, né? Como é que está a minha performance dia a dia, quantos clientes eu atendi, qual foi a minha taxa de conversão, ou seja, quais são os meus indicadores, para que eu possa realmente estar acompanhando ali o meu desempenho, a minha performance e junto com a gerência para acompanhar fica muito mais fácil. Perceba então que você tem um leque poderosíssimo de indicadores e de ferramentas que vão transformar os seus resultados. Isso aí eu posso garantir com absoluta certeza. A gente tem feito isso pelo país todo em centenas e centenas de lojas e redes de lojas que a gente transforma em resultado utilizando esse tipo de ferramenta. Aí você pode falar assim, Hermelino, mas acontece que a minha loja, eu também trabalho muito com redes sociais, eu trabalho muito digital hoje na loja, como é que fica? Até agora você falou da loja física, né? Pois é, o ListaVez também controla os atendimentos de redes sociais. Você vai ter 2 relatórios específicos, porque eles são diferentes. O seu site, se você tem venda pelo site ou marketplace, eles já têm tanto o site, os aplicativos de site da venda online, quanto os marketplaces já têm os indicadores, né? Você tem quantos acessos teve, taxa de conversão, carrinho abandonado, etc. e tal. Todas essas informações no eletrônico fica fácil, porque ali tudo é a partir de cliques, não é? Assim como é a sua mídia, o seu marketing digital, então você consegue uma série de indicadores ali. Quando você vai para o físico, aí complica. E quando você vai para redes sociais, também tem um fator complicador. Por quê? Porque nas redes sociais, geralmente, você tem o acionamento do cliente, né, quando é receptivo, ou seja, o cliente, através de uma rede social, de um WhatsApp ou de um direct, enfim, aciona a loja perguntando o preço, pedindo alguma informação, enfim, né, quando o cliente nos aborda via rede social, eu preciso ter esse controle. Quantos foram os atendimentos e que resultado que teve esse atendimento. Assim como tem as ações ativas, onde a equipe entra em contato, você tira uma lista de cliente, um relatório, CRM, alguma coisa dessa natureza, você vai passar para a equipe ou para aquele vendedor, para aquela vendedora
responsável por redes sociais, que vai entrar em contato com o cliente, vai mandar um catálogo, vai mandar uma foto, alguma informação de programa fidelidade, enfim, cashback, alguma ação promocional que a loja está fazendo naquela semana, enfim, algum acionamento de forma ativa para esse cliente, e eu preciso monitorar o retorno, qual vai ser a minha taxa de sucesso, a minha taxa também de conversão. Tem como fazer? No ListaVez você controla tanto a vez de atendimento, a taxa de conversão, os motivos de perda de venda, o PA, o PU, o ticket médio, a tendência na meta, não é? Qual é a meta do dia, a meta do mês, quanto já fez. Você já tem todo esse acompanhamento do grupo, da equipe, para que os gestores acompanhem, e você tem esses resultados individualmente, né? Ou seja, você tem uma plataforma que ainda, dependendo do ERP, do sistema que você tem na sua loja, você pode ter a integração online. Então, trabalha de maneira integrada. É tecnologia de ponta que, olha, é incrível os resultados que a gente consegue aferir. Porque o segredo, como eu costumo trazer, né, são mais de 30 anos de estrada aí atendendo clientes, atendendo lojistas no Brasil todo, e eu costumo dizer o seguinte: o segredo é você fazer um bom diagnóstico. A partir de um bom diagnóstico, ou seja, eu preciso descobrir, a partir de um problema, o que é que está causando esse problema. A partir do momento que eu faço esse diagnóstico, que eu descubro exatamente o que é que está causando, qual é o meu problema, o que está causando esse problema, acabou. Agora você já sabe, né, onde é que está a causa e pode intervir, pode preparar um plano de ação para você modificar essa situação e otimizar os seus resultados. Então, diagnóstico, plano de ação e execução, ação, não é? Prática. Como fazer isso? Boa vontade não resolve. Feeling, nem sempre. Agora, eu costumo dar o exemplo de você colocar a mão na testa de uma criança para saber se está com febre. Nossa, eu acho que está muito quente, está com febre, eu vou dar remédio e tal. E às vezes, não é a criança que está com febre, é a sua mão que está gelada. E aí você tem uma sensação, uma percepção de que a criança está quente e toma uma atitude, na melhor das intenções, mas uma atitude errada que pode inclusive prejudicar essa criança. Concorda comigo? E como é que você faz para não ter esse tipo de problema, para não ter esse erro e tomar uma atitude 100% correta? Coloca o termômetro, coloca a ferramenta correta, não é? A partir do que você tem a ferramenta correta, você vai ter o indicador correto, e aí você vai tomar uma decisão precisa, exata, a partir de uma informação confiável. Isso é o ListaVez. Então, acesse esse endereço aqui, listavez.com, diga que você viu aqui comigo, entre em contato com o pessoal. Tem o período de teste gratuito para você sentir a ferramenta e assim, buscar a transformação que o seu time, que a sua loja, que você merece. Você vai ver o potencial. Solicite uma demonstração, diga que viu aqui no canal, que viu comigo, e eu garanto, você vai transformar os resultados da sua loja. Beleza? Então é isso. Eu te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.